Caio Jorge é o artilheiro do atual Brasileirão, com 11 jogos após 13 rodadas. Ele nem jogou as 13, ele jogou 12 vezes, né? A partida contra o Inter, o Caio Jorge não participou. E ele está aí nessa artilharia com uma média de 0,846, né? Gol por jogo. E neste momento, o principal artilheiro de um primeiro turno de Campeonato Brasileiro é este rapaz que também joga no Cruzeiro. Olha aí, senhor Gabriel Gol, Gabriel Barbosa, lá em 2019 no Flamengo, ele fez 16 gols no primeiro turno, e a média do Gabigol é até meio absurda, porque ele jogou só 15 partidas, e ele fez 16 gols naquela temporada mágica aí pro Flamengo. Então, pegando aí, né, esses números do Gabigol, 16 gols no primeiro turno, sabendo que tem aí mais seis partidas para o Caio Jorge disputar. Vocês acham que dá para o Caio Jorge ultrapassar esse recorde do Gabigol? Nesses próximos 6 jogos, dá para fazer pelo menos 5 golzinhos? Eu acredito que sim. Fácil não é. Nunca foi, né? De qualquer forma, acho que um bom momento do atleta, ajuda também dos companheiros. A gente sabe que para um atleta da posição do Caio se destacar e ser artilheiro também de um campeonato que é tão difícil, é porque ele conta com a ajuda e a colaboração do elenco, né, de todos os jogadores, principalmente aqueles que jogam mais próximo dele. Ele vive, sim, um excelente momento, é ambicioso, já falou sobre isso, de ser dos seus objetivos dentro da temporada, a artilharia, mas está focado em ajudar o Cruzeiro acima de tudo. O Cruzeiro tem confrontos difíceis pela frente e sabe também que para ele chegar a bater essa marca que hoje é do Gabigol, ele vai precisar se provar também em confrontos difíceis, como já aconteceu, né, dentro dessa própria temporada, dentro do Campeonato Brasileiro. Eu confio, eu acho que a gente tem que estar sempre acreditando, acredito até que o próprio atleta esteja pensando nisso. Fácil não é, mas é possível. Também acho que é possível. A média do Caio Jorge, inclusive, chama atenção, né? E credencia ele a bater essa marca do Gabi no primeiro turno. O Gabi, se eu não me engano, no Brasileirão de 2019, terminou com 25 gols, né? Mas aí a gente estava falando especificamente de primeiro turno. E quando a gente vê os jogos que o Cruzeiro tem no primeiro turno, são, no geral, contra equipes aí que costumam sofrer muitos gols, né? Tem aí embates dentro de casa contra a Juventude, contra Ceará, contra Santos, todas elas equipes que estão numa segunda metade de tabela, que estão sofrendo no Campeonato Brasileiro, principalmente Juventude e Santos. Acho que o Ceará faz uma campanha até bem honesta pelo elenco que tem, mas tem um cenário aí para o Caio pelo menos igualar a essa marca do Gabi, né? Vale lembrar que o Caio Jorge ele tem 11 gols, na verdade, em 12 jogos, né? Porque ele não atua contra o Internacional no Beira-Rio, o que torna essa marca ainda mais impressionante. Pasmem, cruzeirenses, o Caio Jorge já não entrou em um jogo do Cruzeiro Brasileirão, né? Aquela partida contra o Inter, ele não foi titular, e aí muito por conta da expulsão do Jonathan Jesus, injusta, ainda no primeiro tempo fica difícil a entrada dele. Mas ele tá num caminho, no embalo que o Caio Jorge tá, ele tem aí chances palpáveis de até ultrapassar a marca do Gabi. E assim, é meio assombroso a gente pensar nisso. Eu tava até olhando os números do Gabigol nessa temporada aí, porque ele hoje aqui tá na reserva do Cruzeiro e tudo mais, mas o Gabigol ele chegou a emplacar gols em 11 rodadas seguidas do Brasileiro aí nessa sequência aí, começou um pouco devagar e depois fez gol pra caramba. E aí até fazendo uma pergunta um pouco mais ampla, né? A gente tá vendo o Caio Jorge nesse ótimo momento e tudo mais, fazendo os golzinhos. O Gabigol não está um pouquinho subvalorizado? Não dá para a gente tentar confiar um pouco mais nele? Sei que é difícil encaixar, né? Mas o Gabigol pede passagem também um pouco mais? Ou tá muito difícil realmente para ele caber no time com o bom momento do Matheus e do Caio? Tá ficando cada vez mais difícil, viu? E aí não tem a ver com o potencial do Gabigol, tem a ver com o momento dos outros jogadores. Ele que foi utilizado muitas vezes até na função do Matheus, e o Matheus vem num crescimento muito legal também, né? E isso acaba deixando que seja ainda mais difícil. É uma dor de cabeça boa para qualquer treinador,
imagino que seja uma dor de cabeça boa também para o Leonardo Jardim, que já falou sobre isso, né? Que ele merece ter mais minutos, mas eu acho que cada vez que o torcedor pensa com relação ao Gabigol, o Caio Jorge brilha e, consequentemente, também tem o brilho do Matheus Pereira. Não consigo enxergar, acho que ele não pede passagem nesse momento, não. Vai ter que se provar dentro de campo, pouco a pouco, dentro dos poucos minutos que ele tem tido, infelizmente. Ou felizmente, né? Porque é um sinal que o Cruzeiro está muito bem também. Eu acho que é uma tendência de, em breve, os minutos do Gabi aumentarem, muito por conta da sequência de jogos que o Cruzeiro tem. Vai ser impossível o Jardim escalar o mesmo time em todos os jogos. Então, em algum momento, o Gabi vai ser até mesmo titular. E que privilégio o Cruzeiro tem, né? Porque a gente está falando de um Gabigol que até então tem uma boa passagem pelo Cruzeiro, ainda pode melhorar, mas dá para se dizer que é uma boa passagem, que está no banco de reservas, né? Engraçado que hoje eu vejo o Gabigol contribuindo mais na função do Matheus Pereira do que do Caio Jorge. Acho que muito por essa questão do Jardim gostar muito de uma referência que consiga exercer pressão na saída de bola, e aí o jogo do Cruzeiro acaba se encaixando mais. O Gabi na função do Matheus, não tendo que pressionar tanto o adversário, ficando um pouco mais livre para circular e até mesmo com uma visão de campo mais ampla, tem me agradado mais. De qualquer forma, claro que pode ajudar na função do Caio Jorge, até entrou dessa forma no jogo contra o Grêmio, e no fim das contas vai ser um jogador importante para o Cruzeiro, não só nesse mês intenso, né, ainda de retomada, onde o Cruzeiro vai ter muitos jogos por mais de uma frente, mas ao longo de todo o ano. É um jogador que merece ser valorizado, mesmo estando no banco de reservas. E é bem no ponto que a Amanda disse, né? Se ele está no banco, é muito mais por conta de Matheus Pereira, de Caio Jorge, do que propriamente por conta do Gabigol.